Bom dia, bom dia, boa noite, para quem for boa noite, né? Você que vai estar ouvindo à noite. E a questão é muito simples, O tema é de um livro que eu escrevi em 2009, nós estamos em 2020, 11 anos atrás, né? O tema do livro é A Igreja está preparada para o arrebatamento. Eu quero colocar aqui algumas nuances, alguns ponderamentos, alguns, algumas considerações pertinentes, né? Então, eu tenho muitas dúvidas em relação, né, ao panorama que nós estamos vivendo. Por exemplo, Israel é o centro do mundo. Por que Israel é o centro do mundo? Israel é a terra da promessa. Por isso, o ódio de Satanás e seus demônios por este país, a terra que Deus prometeu a Abraão e a terra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terra esta que foi e será palco de muitos acontecimentos bíblicos, profetizado pelo próprio Deus. Temos que nesta terra abençoada há guardiões específicos que cuidam desta terra e deste povo, que são anjos celestiais de alta hierarquia do próprio Deus. Então, queridos, Israel ele é o centro do mundo. Israel é o palco do mundo. Israel é uma nação santa, um povo que Deus escolheu. De lá nasceu Jesus, de lá nasceu as 10 tribos, as 12 tribos, de lá nasceu os patriarcas. Enfim, Israel é uma nação espetacular. Agora vamos lá. A crise mundial é muito grande. Podemos ver que desde 14 de maio de 1948, no comando do primeiro-ministro David Ben-Gurion, da fundação do Estado de Israel, com o voto de um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha, o mundo não é mais o mesmo. Israel completou 60 anos em 14 de maio de 2008. Nós estamos agora em 2020, né? Israel já vai completar 72 anos daqui a alguns dias, poucos dias. Israel completou, né, 60 anos naquela época, 2018. E quando eu escrevi essa apostila, foi em 2009. Israel tinha pouco mais de 60 anos, né? Mas aí tem uma questão, onde muitos teólogos afirmam em um possível aparecimento do anticristo e o falso profeta. Assunto que vamos tratar no capítulo 3. Israel é um assunto bastante amplo e variado no sentido escatológico bíblico dos últimos tempos, odiado pela Liga Árabe, composta de vários países, dentre eles Iraque, Irã, Arábia Saudita, Síria, Líbia e muitos outros. O ódio por Israel é em todo o mundo, em todas as partes e países como Rússia, Sudão, Egito, Etiópia, China, Coreia do Norte, já declararam através de seus dirigentes o ódio pela Terra Santa. E se dependesse dos mesmos, varreria Israel do mapa. Então se percebe que é um ódio orquestrado, né? Uma raiva, um ódio contra Israel, né? Tudo isso orquestrado, né, pelo anticristo, tudo isso é produzido, né, pelo espírito do anticristo, né? Então Israel ele é o centro do mundo, mas Israel ele atrai a raiva, ele atrai o sentimento negativo de várias nações, de vários reinos, né? Que ele não coloca Deus em primeiro lugar, né? Que não tem uma aliança com Deus. Deus vai trazer todos os judeus espalhados em todo o mundo para fazer um só povo, depois que suceder o arrebatamento. Você sabe que existem muitos judeus, né, espalhados pelo mundo ainda, né? Os judeus já se encontraram, formaram uma nação, mas por questão de trabalho, não por questão mais de hostil, guerra, eles vão para outros países, né?
Eu conheço um judeu, judeu mesmo, não falo de pessoas que são da 10ª geração de judeu, ou que seu bisavô é judeu, e que mora aqui, nasceu aqui no Brasil. Falo judeu de lá mesmo e que vem para cá. Ele escreveu até um livro, Benzuel. Benzuel, um judeu nato, né? E ele é um grande escritor, e mora aqui no Brasil. Veio aqui para o Brasil para encontrar dias melhores, e aqui cresceu e tem ajudado muitas e muitas pessoas. Né? É um escritor de autoajuda, mas muito importante, um trabalho muito relevante para a sociedade. Israel tem sido também uma forte potência na área da ciência, contribuição humana. E no exato momento, 11 israelitas ganharam o prêmio Nobel em várias áreas. Deus seja louvado. Então, queridos, o mundo não é mais o mesmo. Depois que Israel foi concretizada a nação, isso foi uma profecia bíblica, o mundo se cumpriu aquilo que Deus já tinha determinado sobre Israel. Há profecias, milhares de profecias sobre Israel, sobre o campo de Israel. Então nós não devemos ignorar. Os pastores hoje, nossos líderes, infelizmente, só fica bitolado uma área. Né? É bom eles trabalhando contra a área que o pastor atua. Né? Ou é só libertação, ou é só cura, ou é só escatologia, ou é só desenvolvimento humano. Tudo isso é bom, é produtivo, faz muito bem. Mas os pastores devem pesquisar sobre a volta de Jesus, falar mais sobre a volta de Jesus, sobre Israel, sobre o Apocalipse, sobre Daniel, sobre escatologia. Né? E, como diz o outro, parar da mensagem, desce Zaqueu. Né? Então, os pastores precisam aumentar o seu poder de conhecimento nesse sentido. Hoje tem internet aí e eles podem, né, à vontade, pesquisar e ter uma resposta sobre Israel. Outro fato pertinente em nossos dias foi 11 de setembro de 2001, conhecido como Setembro Negro, quando 2 aviões comandados por terroristas atacaram as Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, na famosa área conhecida como World Trade Center, em Mahatma. Eu me lembro que estava estudando no seminário e eu recebi a notícia que desencadeou uma guerra sem precedentes no Oriente, Afeganistão e Iraque, resultando em mais de 40 mil soldados americanos e 300 mil civis árabes mortos. Né? Segundo o que a gente tem ideia. O mundo viveu também em 26 de 12 um terremoto e maremoto que matou mais de 300 mil pessoas nas Filipinas, Indonésia e outras regiões vizinhas, que sensibilizou e abalou todo mundo, gerando comoção e profundo sentimento de altruísmo. Ou seja, querido, Israel é o ponto, mas tem muitos aspectos pertinentes sobre a volta de Jesus, como esse terremoto, né, que aconteceu em 26 de 12 na Filipinas e Indonésia. Né? Então são, como diz Mateus ali 24, são alguns sintomas da dor de parto da volta de Jesus. Né? Segundo pesquisas atuais, existem hoje cerca de 400 falsos cristos espalhados pelo mundo. Estamos na era da tecnologia, no advento da internet, da computação gráfica. Hoje são cerca de 1 bilhão de internautas, 4 bilhões de telefones celulares, que por um lado tem um lado positivo na divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Divulgando a mensagem do Evangelho, é o lado positivo, né? O Evangelho chegou através da internet nos 7 continentes: África, Ásia, Europa, a América Central, Norte, Sul e Oceania. Né? Pois bem, o maior problema do mundo hoje é a religião. Né? Porque a religião ela separa o homem de Deus. Né? Jesus que une o homem a Deus.
Né? Claro que a gente tem que respeitar todas as religiões, mas além da Bíblia, só tem uma religião que é correta. Agora, salvação, Jesus fala que só tem um Salvador. Agora é interessante que eu vou ter que falar aqui, as outras religiões, as pessoas são mais voltadas, são mais fiéis, são mais disciplinadas do que os evangélicos. Por que isso? Me diga por que isso. Porque os islamistas, eles jejuam mais quando há uma hora que todos têm que parar, se dirigir em direção ao sol e se ajoelhar. E o islamistas ele faz isso aonde ele estiver. Por que isso? Quando os evangélicos não querem orar, não querem buscar a Deus, não querem ler Bíblia, né? Só busca a Deus em tempo de aflição. E aqueles que buscam a Deus são taxados de vários outros elementos tosco, né? Tosco. Por exemplo, hoje nós temos a população católica em relação ao mundo de 35%, cristão protestante 20%, islamismo 25%, hinduísmo 10%, budismo 5%, num total de 95% da população. Os outros 5% são religiões chinesas, indígenas, africanas, judaísmo, jainismo, shintoísmo, chinismo, ou seja, várias outras religiões que afastam o homem de Deus. Porque quem liga a Deus ao homem é o Espírito Santo, né? É o próprio Deus. E tem alguns países que, na lista que mais persegue a igreja do mundo, é a Arábia Saudita, Laos, Afeganistão, China, Butão, Palestina, Coreia do Norte, Irã, Vietnã, Turcomenistão, Egito, Ilhas Maldivas, Iêmen e o Uzbequistão. São 14 países que perseguem os cristãos, né, no mundo. São esses países que eles não amam o cristão. Perceba que a China sempre está encabeçando aqui. A China está em 4º lugar. A China ela transita, ela nunca sai dessa faixa do 10º lugar. Ela sempre fica aí. No 10º lugar, primeiro, 10º ao primeiro. Cada ano ela só desce um pouco, depois ela sobe. Enfim, a China realmente é o dragão, como diz o livro de Apocalipse. Existem países que estão na lista dentre os quais mais perseguem a igreja de Jesus. No entanto, devemos orar para que Deus manifeste sua bondade e soberania desses países através do seu amor e perdão. A Bíblia nos diz que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o qual introduz Jesus como seu Senhor, Pai das nações. Podemos ver a paz, a prosperidade dos países que são protestantes, que têm Jesus como centro de fé cristã, né? Inglaterra, Nova Zelândia, Suíça, Estados Unidos, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Austrália, Alemanha, Irlanda, Estônia, né? E começando agora o Brasil. O Brasil é um celeiro de missionários, né? Celeiro de missionários hoje. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, outras obras fará, porque eu vou para junto do Pai. Por que razão os Estados Unidos é o país mais próspero e a potência mais poderosa deste mundo, juntamente com a Inglaterra? Por 3 razões. Primeiro, porque colonizaram por uma nação que temia ao Senhor, a Inglaterra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Segundo, o Senado, a Câmara e até a Casa Branca têm a Bíblia como um referencial em lugar de destaque e não um poste ídolo. O lugar de destaque nos Estados Unidos não é mais de escultura, não é um objeto sagrado, é a Bíblia. Ponto final. Glória a Deus. Esse país, por sua vez, tem o privilégio de ter Jesus tronizado no seu povo. Desde George Washington,
eleito em 1789 até o atual, Trump agora, né? São 220, 30, 40 anos aí, ininterruptos aos pés de Jesus. Enquanto o Brasil está começando agora, o Brasil está começando a criar raízes agora no Evangelho, né? Na presidência. Com os Estados Unidos é o topo, o Brasil alcançou o topo e está começando agora a propagar a palavra de Deus um cargo mais alto. Queridos, o que o livro de Apocalipse vai dizer e denominar a grande prostituta no sentido de ludibriar as nações? Alguns arquétipos teólogos dizem que é o catolicismo, né? Outro fala de uma forma de filosofias, mas a verdade é o seguinte, que nós estamos vivendo hoje o final dos tempos. O final dos tempos. Jesus chegou para buscar sua igreja. Algo que nós podemos observar que o mundo passa, queridos, por um colapso social gigantesco. O mundo passa por um colapso social gigantesco. As pessoas não sabem mais o que fazer. As pessoas estão perdidas em si mesmas. As pessoas estão até mesmo sem noção de espaço, tempo. Porque houve uma grande peste, né? E atacou o mundo que nós vivemos hoje. O mundo está em crise. O mundo está em crise. O Dr. Maurice Cerullo, em seu livro As 5 Maiores Crises e as 5 Maiores Ondas do Espírito Santo, escrito na década de 90, ou seja, aí vai o que para 30, né, anos atrás, já tinha recebido a revelação de Deus do que está acontecendo no mundo hoje. Podemos notar e comprovar nestas estatísticas citadas tudo aquilo que Deus revelou ao seu servo. Então, queridos, Deus revela o seu profeta. Deus revelou com riqueza de detalhes, né? Agora, porém, ele não foi ouvido e foi esquecido o que ele falou. O que está acontecendo hoje, esse David Wilkerson, um pastor norte-americano. E Maurice Cerullo, ele também teve uma visão, né? Ele via, na primeira crise, 2/3 da terra queimada, devastada, né? O sistema solar e clima sendo devastado, né? Na segunda crise, a crise da família, pedofilia como nunca visto antes, legalização do homossexualismo, muitas outras aberrações, né? Terceira crise, crise da igreja, crise de identidade, falsos cristãos, mau testemunho dos mesmos, o mundo dentro da igreja. É o que está acontecendo, né? É o mundo dentro da igreja e as pessoas... Olha, veja só, eu não gosto, não é bíblico o pastor deixar a ovelha fazer o que quer. Claro que o pastor não vai ser abusador, nem tanto, nem muito pouco. Então, falar que não vamos para o extremo. Mas a ovelha, queridos, tem que ser corrigida. Tem ovelhas aí que colocam coisas que o ímpio, nem ímpio coloca, né? Pronto, se você não quiser estar na igreja, não tem problema nenhum, ninguém está empreendendo. Vá, pise o pé na jaca, né? Apronte todas, né? Ninguém está impedindo você. Agora você fica na igreja, com o pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Meu amigo, aí não tem que aguente, me ajude, né? Me ajude. Menos mais um pouco. Quarta crise financeira. Em um único dia,
2,3 trilhões sumiram, evaporou, gerando esse colapso financeiro que estamos vivendo. E essa crise, queridos, é a de agora também. O dinheiro evaporou. É por isso que eu falo que os orgulhosos, os soberbos, os altivos, as pessoas prepotentes, os arrogantes, né? Tome cuidado, porque hoje você tem e amanhã você não tem, né? E Deus colocou às vezes nessas pessoas, as pessoas ajudar outros que precisam, outros que estão necessitados, dão ajuda, dão auxílio. E essas pessoas não. É por isso que tem três tipos de pessoas que detêm o poder e fazem o que é errado: os tiranos, os déspotas e os ditadores. E eles massacram aquelas pessoas que são defesas, porque são pessoas que são covardes. Você pode perceber que todos eles são covardes. Não existe, são pessoas, infelizmente, que é cometida de espírito maligno, são psicopatas. Psicopatas, deixa eu explicar aqui. Psicopata, existem dois tipos de psicopatas. O cara que não mata, né, e o cara que mata. Esse cara que mata já é o crônico. Né? Mas você está no meio de psicopatas. Né? São aqueles caras que o que prevalece é aquilo que ele fala, a verdade dele. Ele não consegue dialogar com ninguém. Ele não consegue ser contestado, né? E usa de vingança, usa de artifícios para poder prejudicar a pessoa que ele foi alvo, na cabeça dele da rejeição. Mas são pessoas que precisam de cura e misericórdia divina, precisam ser curadas nas suas emoções. Mas isso ele tem que dar lugar ao Senhor. Porque a questão desses caras assim, psicopatas, loucos, né? A questão deles é uma só: eles precisam de Jesus. Agora eles têm que dar lugar, porque eles não estão possessos, eles não estão possuídos, eles se permitem a tal, mas eles não são possuídos, porque a pessoa fala, não, para ele estão isentos. Não é igual a um louco. O louco às vezes nasceu com uma loucura, né? Nasceu com uma delimitação, mas esses caras não, esses caras eles são psicopatas, são terríveis, né? Ele vive no hedonismo, no narcisismo total, né? Se ele tiver 1 bilhão, né? E 9 milhões para ele não fazer falta, e ele vê uma pessoa morrendo, ele precisando de 100 reais, ele não é capaz de ceder aqueles 100 reais para aquela pessoa. Então são pessoas que dessa natureza, né? Infelizmente. Quinta crise de confrontação satânica, governo satânico na Terra. Os homens estão destruindo uns aos outros. Hoje, eruditos bíblicos chegaram todos a uma grande conclusão: estamos vivendo num mundo de maior pecado do que Sodoma e Gomorra e dos tempos de Noé. Hoje nada impede a volta de Jesus. Queridos, o pecado que as pessoas cometem hoje é de longe pior do que Sodoma e Gomorra. Antigamente as pessoas tinham temor a Deus. Ou quando não tinham temor a Deus, as pessoas respeitavam, né? E hoje não. Hoje as pessoas afrontam a Deus, né? Ela comete o pecado e afronta a Deus. Hoje a questão do pecado é tão íngreme, tão contundente, tão forte, que é impossível você detectar tantos pecados. O que a gente pode fazer é clamar o sangue de Jesus, né, para que venha tirar o pecado do mundo, que todo pecado Jesus tira. Não há nenhum pecado que Jesus tira. Mas o nível de pecado, né, acendeu as narinas de Deus. E Deus está incomodado com o pecado. E por isso essa crise, queridos, independente de o vírus ser projetado na China, feito em laboratório, teoria da conspiração, ou seja, para a China derrubar os Estados Unidos ou não, esse vírus foi permissão de Deus para colocar um freio no mundo,
para colocar um freio as pessoas já estavam demais em todos os níveis falando. Em todos os níveis falando. As pessoas estavam passando do limite. E Deus deixou, desde 2000, Deus foi dando corda ao homem, para que o homem pudesse se mudar, para que o homem pudesse ir. O homem cada dia mais se afundava no pecado, você via atrocidade por cima de atrocidade, narcisismo, as pessoas esqueciam de Deus, né? Deus era motivo de chacota, né? Era motivo de blasfema, de sacrilégio até, né? E sociedades inteiras esqueceram de Deus por anos e anos, né? Esqueceram, colocar o Deus de lado, né? Colocaram o Deus de lado. Então, precisa refletir, meditar o que está acontecendo hoje. Né? Hoje, eruditos bíblicos eles chegaram a essa conclusão. Neste exato momento, Deus está fazendo a limpeza na igreja. O povo de Deus tem se provado como ouro no fogo, até serem consumidos todas as impurezas, todas as coisas profanas em nossas vidas que desagradam a Deus. Deus tem permitido que venha o escândalo, intenção oculta dos corações, né? A seres impurezas, procedimentos mundanos, ações e pensamentos anticristãos. Queridos, é o que nós estamos vivendo hoje, né? É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo esse período de apostasia, para que os verdadeiros cristãos se manifestem, para que eu me manifeste, para que você se manifeste. Então nós estamos vivendo um período de apostasia, um período onde as pessoas se afastaram da fé. Tem os remanescentes, sim. A igreja está preparada, sim. A igreja está perfeita, linda, inabalável aos olhos do Senhor. Mas isso não quer dizer que são todos, né? A igreja pode ser a maioria, pode ser muita gente. Por isso que eu creio que o evangelho está sendo ainda preservado por Deus antes de ele voltar, para que dê tempo da igreja ganhar mais gente, porque a igreja está preparada, para que a igreja venha agregar mais pessoas, porque a igreja ela já está preparada, queridos. Mas com tudo isso, a igreja está preparada. Deus tem falado para seus servos e servas que a obra do Espírito Santo está caminhando para o seu final. O único fator que impede a volta de Jesus é a permanência do Espírito Santo. No entanto, Deus não se preocupa com quantidade, mas com qualidade. Devemos e necessitamos estar preparados. Se tiver apenas uma só pessoa, ele vem buscar aquela pessoa, mesmo que ele venha salvar. Hoje nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas. Mesmo que ele venha salvar, vamos supor, 7 bilhões na grande tribulação. Mas se tiver uma pessoa só preparada para a volta de Jesus, essa pessoa que salva. Porque as pessoas confundem, né? O rápido da igreja, né? A primeira volta de Jesus com a segunda volta de Jesus. Glória a Deus. Não importa a quantidade. Queridos, Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. Bote isso na sua cabeça. Deus não trabalha com quantidade. Deus trabalha com qualidade. Né? Eu coloquei uma igreja onde tinha pouquíssimos membros. Era irmã Mira, uma irmã vizinha, algum visitante que vinha uma vez ou outra, eu, minha esposa, 7 pessoas. 7 pessoas a igreja tinha, né? Mas eu prezava pela qualidade. Não prezava para ter uma igreja cheia, uma igreja que as pessoas pudessem arrotar, arrogância. Minha igreja tem tantos mil membros, mas e a qualidade, queridos? Onde fica a qualidade? A igreja precisa ter qualidade. A igreja precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Porque, queridos, o que eu falo é o que eu falo, mas o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. O que eu falo é o que eu falo.
Mas o que a santa palavra de Deus diz, é o que a santa palavra de Deus diz. Você compreendeu isso? Está claro para você isso? Então, fique com aquilo que a palavra de Deus diz. Fique com aquilo que a palavra de Deus representa. A igreja, queridos, ela está preparada e firme em seu propósito. João 14,2 diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai, junto do Pai. Né? Joel profetizou que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Nada pode frear este derramamento nos tempos do fim. Satanás fará tudo o que puder para impedir. Ele está guerreando contra o povo de Deus. Contudo, não conseguirá reprimir o derramamento do Espírito Santo nesses tempos finais. Ainda no início dos anos 70, uma onda do Espírito Santo moveu a igreja do Senhor Jesus de maneira impetuosa. Barreiras denominacionais foram quebradas. Contra batistas, presbiterianos, episcopais e pessoas de outras denominações foram batizadas no Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Ou não. Aqui já é outra história. Não vou me delongar a esse processo. Mas, queridos, ninguém vai pedir a obra da igreja. Eu tenho acompanhado alguns pastores, como o pastor, cadê o nome dele? Pastor Napoleão Falcão, né? Pastor Napoleão Falcão, pastor teólogo Leandro Quadros, e eles, e muitos outros teólogos também, e eles partem do princípio que nações vão ser salvas, queridos. Nações vão ser salvas. Nações vão ser salvas. Nações inteiras. Porque Deus, ele tem um desejo por almas. E tem almas que precisam de um aperto, né? E essas almas vão para o aperto. Elas vão ter nações inteiras, né? Que a Bíblia fala que de tal nação fica a esquerda e tal nação fica a direita. Por quê? Porque eles aceitaram filosofia que não é a filosofia da palavra de Deus. Mas isso aí, para os estudiosos de soteriologia, é um assunto muito complexo, dá muito pano para manga. E minha questão hoje aqui é falar sobre a volta de Jesus. Então, queridos, ao aproximar-se da segunda vinda de Jesus, a linha entre o bem e o mal, os eleitos de Deus e os que pertencem a Satanás será claramente identificada. Esta divisão será tão expressiva que criará uma divisão espiritual entre a família. Jesus advertiu os seus discípulos a respeito disso. E ele disse: não pensais que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre homens e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus disse que os inimigos de um homem poderiam ser membros da sua própria família. Por quê? A divisão a que Jesus se refere nesse versículo é uma divisão espiritual, né? Aqueles que aceitam a Cristo e a verdade do Evangelho são postos em desacordo com aqueles que negam ou rejeitam a verdade. Queridos, é muito fácil você estar em sintonia com o mundo. Mas quando você bate a estaca firme com a palavra de Deus, não é contra ninguém, somente não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Mas você bate sua estaca, que você quer Cristo, sua bandeira é o Senhor. Então você vai ficar desalinhado, como diz aqui, né? Aqueles que andam em desacordo e negam e rejeitam a verdade. É o espírito do anticristo, querido. Um sujeito desse, ele tem o espírito do anticristo, não é esta dúvida, né? Mas o bem vence o mal. O bem só tem um inimigo, o bem. O mal tem dois inimigos, o bem e o próprio mal, né? Então,
o bem ele sempre vence o mal. Porque hoje em dia, muitos cristãos, né, quando ele aceita Jesus, ele vem de uma história, de uma tradição católica, outras religiões. Então, muitas das vezes, as pessoas, os pais não entendem e colocam a pessoa para fora de casa. Eu já vi vários relatos sobre isso. Mas é bíblico. Isso é uma perseguição nobre. Isso é uma perseguição válida. Isso é uma perseguição salutar. Até porque, se a pessoa dá frutos, e na maioria das vezes, quando a pessoa chegar e abandonar sua família, ela não vai fazer isso por capricho, nem por amassagear o ego. Pelo contrário, ela vai fazer isso porque ela está sacrificando em amor de Cristo. E tempo depois, você pode ter certeza que ela vai ganhar toda aquela sua família para Jesus. Ela vai ganhar toda a sua família para Jesus. Pode ter certeza disso. Tenha certeza disso. Desde o início da igreja no Pentecoste, em Atos, Deus tem levantado verdadeiros homens e mulheres cheios do Espírito Santo, em favor e pela causa do Evangelho. Cristãos com um grande legado que testemunharam de forma extraordinária o amor de Deus. Entre as nações que são estereótipos, arquétipos, protótipos, paradigmas de seguidores de Cristo. Dentre muitos milhares, queremos citar alguns nomes: John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, Zwinglio, Eurico, João Calvino, John Wells, Charles Finney, Dwight Moody, Maria Odiot, Ether, Smith, Inglewood, Gunnar Wingli, Aimee Simple McPherson, Catherine Kuhlman, Oswald Smith, Emmanuel Melo, Kenneth Hager. Ou seja, são homens que deram sua vida em favor do Evangelho. Homens que deram sua caminhada em favor do Evangelho. Homens que deixaram legados em favor para o Evangelho. Não estou falando de homem perfeito. Não estou aqui falando que esses homens são santos, não. São santos sim, que foram justificados por Jesus. Transformados por Jesus. Entendeu? Mas são homens que, como eu e você, que resolveram obedecer a palavra de Deus. São milhares de igrejas que têm anunciado o Evangelho no mundo, através de seus pregadores, missionários, levitas. Deus tem inspirado a milhares de seus servos a escrever livros, gravar CDs, DVDs. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é a internet, como estou fazendo para vocês, para alertar a igreja, o despertar, o avivamento. Deus tem revelado muitas coisas profundas e nunca revelada de forma detalhada acerca de sua volta. Seminários, igrejas estão preparando seus membros através de cruzadas, congressos, cruzadas, conferências para se encontrar com Jesus. Hoje vemos artistas, políticos, jogadores que confessam ser Jesus. A mídia anuncia Jesus através de rádio, jornais, revistas. Nunca houve na história tanto poder na mídia das mãos da igreja evangélica. Embora Deus, como fala que Deus não está preocupado em quantidade. Deus está preocupado em qualidade. Embora muitos desses artistas, dessas pessoas, não gerem fruto digno de arrependimento. Não vou julgar aqui se ele vai ser para o céu ou não, porque isso só Deus pode fazer, mas os frutos, eles condenam a árvores. Né? Então, hoje jogadores de futebol, cantores, com práticas realmente lamentáveis. Né? Com prática realmente lamentável. Se você é um cristão, querido, se comporte como cristão. Isso não é religiosidade. Isso não é espírito de religiosidade. Não, isso é Bíblia, querido. Se você é cristão, se comporte como cristão. Eu não falo para você ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Não é isso que eu estou falando. Você não precisa se tornar um porco para ser porco. Você não precisa se tornar um urubu para ser um urubu. Eu vi uma ilustração sobre a questão da garça, né? E outros animais
coloração de pelagem branca, que ela pisa na lama com elegância, mas não se suja. Pega o que tem que pegar ali e não se suja. Ou seja, reter o mal, examinar tudo, reter que é o bem. E reter que é o bem. E afastar do mal, claro. Mas tem gente, querido, que às vezes são adolescentes, jovens, né, com práticas. Hoje, esses dias, tive que chamar a atenção dos três na internet, porque com práticas realmente absurdas. E eu fico olhando, cadê o pastor desse povo, meu Deus? Vai deixar esse povo à míngua, né? Vai deixar esse povo à vontade. Porque assim, você faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Agora, na igreja tem limite. Por exemplo, o cara é matador, aí vai ser presbítero da igreja. Porque Jesus afinal de contas, Jesus é bom. O cara é caloteiro, corrupto, e vai ser pastor da igreja. Afinal de contas, Jesus perdoa todos os pecados. Hoje em dia está assim, infelizmente. Hoje em dia está assim, infelizmente. Não tem critérios, não tem. Você vê que quando os discípulos oravam para Barnabé, para Paulo, né, o Espírito Santo falava: separe fulano, deixe fulano em observação. Timóteo fala: presbítero tem que ser marido de uma só mulher, não dado aos vinhos. Porque, queridos, a gente tem que levar as coisas de Deus a sério. A gente tem que levar as coisas de Deus a sério, né? E não ficar com papagaiada, como a gente vê por aí. Entendeu? Temos que levar as coisas de Deus a sério. Evangelho é coisa séria. Doa quem doer. Não estou falando aqui de liturgia. Cada um tem sua liturgia. Não estou falando aqui de coisas vis banais, né, de vestir saia ou não vestir saia, né, de pregar. Por exemplo, antigamente se pregar de paletó. Hoje estamos modernos, ó. Tô com a camisa aqui, tipo baby look, e glória a Deus por isso. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, Jesus lhe abençoe, vai procurar outro canal. Né? Então, nós devemos parar com isso, com essas filosofias banais, filosofias vãs, filosofias humanas, né? Criticando um A, criticando um B. Pelo amor de Deus, vamos pregar o Evangelho, queridos. Vamos pregar o Evangelho. Né? Vamos pregar o Evangelho, vamos situar o Evangelho. Entendeu? É muito texto bonito para se pregar. Agora, eu fico olhando assim, os líderes precisam acordar, porque, infelizmente, a igreja é muita quantidade, mas pouca qualidade. Você olha nas redes sociais das pessoas que dizem que são evangélicas, meu amigo, pouquíssima. Eu creio que esse é remanescente para buscar. Esse que estão levando no pagode, na molequeira, como o pastor costuma falar, um amigo meu, esses vão sobrar na curva, meu amigo. Se Jesus vier buscar a igreja, eles ficam. Não vou falar sobre salvação. Salvação, eu não tenho esse direito de dizer que ele vai para o céu ou para o inferno. Mas se esses evangélicos, meia boca, né, que fica divulgando coisas ou mudando, coisas inapropriadas, né, ainda vai falar com você e vive na carne, na morte. Tem porfias, emulações e tal. E o apóstolo Paulo fala que os que praticam tal coisa não herdarão o reino de Deus. Aí já entra na Bíblia. Mas o que ocorre? Quando você fala, você não é errado. É por isso que tem pastores. É por isso que tem pastores que descem o sarrafo, queridos. É por isso que tem pastores que descem o sarrafo. Hoje a igreja dos lavados redimidos pelo sangue de Jesus. 13% da população mundial dizem servir a Jesus. 13%, queridos. Ou seja, nós estamos o quê? Com 8 bilhões
de habitantes. 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões. 800 milhões dizem ser protestantes, evangélicos, cristãos protestantes. Tem uns cristãos católicos. Mas 800 milhões diz ser cristão protestante. Mas pode ter certeza que a peneira aí, meu amigo, o pente fino de Jeová aí, muito mais da metade sobra na curva. E eu peço a Deus misericórdia de mim, porque a Bíblia fala, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Agora é o seguinte, pelo fruto se conhece a árvore. E eu sei da minha vida, você sabe da sua, cada um sabe da sua vida. Agora o que não pode é a institucionalização do pecado dentro da igreja, porque é assim que está. É assim que está. Né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, haverá grande avivamento, o último da história humana precederá o arrebatamento da igreja. Então, Jesus, querido, ele está para voltar, para buscar a igreja. Né? O dia do Senhor, Joel 2,31. Em lugar de pedirmos que Jesus venha arrebatar a sua igreja, devemos pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne. É essa a minha oração. Que o Espírito Santo, queridos, venha ser derramado em toda a carne. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Me desculpe os pentecostais, eu sou do pentecostal, mas quem disse que Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é falar línguas, sapatear, plantar bananeira? Quem disse isso? Olha o dedinho. Fazer aviãozinho, olha o dedinho. Você perceba bem que eu vou falar aqui para você. Você percebe quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, como ela dá frutos. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, perdão, mansidão, né? Domínio próprio. Você percebe que ela está ali. Agora as pessoas confundem com os dons. Dons é bom, é uma maravilha, porque ajuda a ganhar almas. Mas os frutos, dons é imprescindível, é imprescindível. Porém, os frutos são mais imprescindíveis ainda. As pessoas hoje procuram os dons, não os frutos. Eu quero falar em línguas, eu quero passar 3 dias no monte, né? Como eu já vi gente, amigos meus, passando até 10 dias no monte, pão, a água, e muitos deles sem pão, sem água. Isso é bom? Maravilhoso. Mas nada se compara com os frutos do Espírito. Porque, queridos, você precisa ter o fruto do Espírito para testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. E eu creio, queridos, que nesses dias, né, Deus vai derramar a unção do Espírito Santo sobre várias nações. E pasmem que eu vou dizer aqui, não vai precisar ir para a igreja não, queridos. Não. Não. É a colheita final. Veja que diz aqui. Hoje, mestres e doutores em divindade, eclesiologia, Bíblia, espiritualidade, são vários ramos do estudo da teologia, chegaram a uma única conclusão. As folhas da figueira já brotaram, e seus ramos já se renovaram, e o verão chegou. Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento, querido. Jesus pode voltar a qualquer momento. Chegará o momento em que, repentinamente, no abrir e fechar de olhos, todos os crentes em Cristo que tiverem no planeta, crentes em Jesus, com frutos, selado pelo Espírito Santo. Não é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nem tem pretensão de ser, e nem quero ser, a não ser na glória. Seremos arrebatados para a presença do Senhor entre as nuvens no céu. O texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 afirma: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os vivos, o que ficaram, seremos arrebatados com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Então o arrebatamento, os mortos vão primeiro morrer no Senhor, com o corpo transformado, e depois nós vamos também ascender ao céu, em encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, enquanto Jesus não volta, pregue o Evangelho, fale de Jesus, fale do amor de Cristo, independente da igreja, independente se você tem um curso de teologia ou não, independente se você é batizado no Espírito Santo ou não, né? Independente se você está convicto da sua salvação ou não, fale de Jesus. Queridos, ninguém perde a salvação à toa. Às vezes as pessoas brincam, né? Ah, não, fulano perdeu a salvação. Quem disse que é isso, queridos? Não é assim, não. A pessoa, ela dá um passo de fé, ela tem que permanecer firme. Eu não acredito em predestinação, né? Isso não existe. À luz da Bíblia, isso não existe. Me desculpe que tem essa filosofia. Isso, à luz da Bíblia, não existe. O cristão, ele é salvo pela a sua fé, não pelas suas obras, ou Deus não pegou um carimbo, isso daqui é salvo, isso aqui não, isso aqui é salvo, isso aqui não, isso aqui é salvo, isso aqui não. Para com isso. Né? Então vamos parar com isso. Brasil, vamos adiantar aí que nós estamos chegando no nosso final. João 14,2 diz: em verdade, em verdade, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. O Brasil, com 180 milhões de habitantes, é um dos países mais bem prósperos e evangelizados do mundo. No que se diz respeito a números de protestantes e evangelização, é o quarto país de maior quantidade de protestantes no mundo. É o quinto em porcentagem. Né? Então, o Brasil, queridos, ele é o quarto do mundo e o quinto em porcentagem. Só perde para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que tem, acho que 200 milhões de evangélicos, né? Nominais ou não. Então, aqui não fala de nominais ou não. A Inglaterra, né? Também é um continente com suas oligarquias. A Oceania, a Austrália, é um país também que tem muito protestante. A própria Coreia do Sul, né? Enfim, a totalidade protestante. Mas eu creio que nesse momento o Brasil ele está com mais ou menos 62 milhões de evangélicos, né, no Brasil. Os nossos queridos católicos, amigos católicos, 90 milhões. Né? 90 milhões. E 20 outros milhões, né, são outras religiões. Então você vê um avivamento, queridos, no Brasil, independente de placa. Eu não estou aqui falando de placa de igreja. Ah, fulano de tal. Não, isso não compete a mim. Não compete a mim. Mas eu vi aqui várias pessoas, queridos, o Brasil, ele importa mais missionário do que países protestantes, alguns países protestantes. Né? Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, Irlanda e muitos outros. Né? A Suécia tem um papel importantíssimo na evangelização do mundo. A Suécia, pelo contrário, evangelizou os Estados Unidos. Se você não sabe disso, procure saber, viu? A Inglaterra evangelizou os Estados Unidos.
né? A Irlanda evangelizou os Estados Unidos. Nós vemos aqui, queridos, alguns movimentos bons, como o que o Diante do Trono fez, como a Igreja Renascer fez, né? Então, são movimentos pertinentes, são movimentos que têm uma relevância. E outro dado importante é que a maior igreja do mundo diz que é da China. Nem os Estados Unidos diz que a maior igreja no mundo é a igreja subterrânea, underground, ou seja, abaixo, a igreja que vive abaixo do solo, né? É a igreja da China, diz que é a maior igreja do mundo, né? A igreja refugiada. Dizem que é até mais do que os Estados Unidos, né? Então, queridos, ore pelas igrejas, ore pelos pastores, para que Deus dê visão, né? Os pastores americanos, brasileiros, do mundo, ore pelos pastores. Independente da igreja, da placa, eu sou muito eclético porque não falo de doutrina. Porque às vezes se pode falar, não, mas tem a igreja tal, ela trabalha de uma forma que eu não concordo. Sim. Mas todo mundo que está lá vai para o inferno? Hein? Todo mundo que está na Universal vai para o inferno? Todo mundo que está na Deus Amor vai para o inferno? É assim, é? O Evangelho agora como você quer? O Evangelho agora é como você acha, é? Ah, bom saber. Bom saber, viu? Vamos para frente. Uma alma é mais importante para Deus do que toda a riqueza do mundo. Pois Deus é o dono do ouro e da prata. Ageu 2:8. O ser humano tem muito valor para Deus, pois o mesmo lhe ama. Uma igreja, por menor que seja, e por mais simples que seja, é de um inestimável valor, precioso valor para Deus. Graças e glória a Deus sejam dados a Ele. Mas nunca devemos esquecer que a igreja que vai subir é lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Uma igreja avivada e cheia do Espírito Santo de Deus. E em nenhum momento da história a igreja foi avivada como no dia de hoje. Curas, milagres, conversões, né, e até a ressurreição dos mortos. Quando eu falo no dia de hoje, é depois da época de Paulo, né, vindo para cá. Né, vindo para cá. Na época de Moody, Charles Finney, né, Inglesode e tantos outros nomes aí. Porque nós temos, querido, é por isso que Deus não vê como me vê. Deus não vê como me vê. Eu vejo aí algumas pessoas. Meu ministério não é crítica, é falar a palavra. Né? Tem muitos pastores que são bons de Bíblia, mas eles criticam mais do que ajudam a igreja. Né? É só batendo. Os caras são muito maiores do que eu, muito mais preparados do que eu, mas só faz bater, não apresenta solução, não apresenta um ponto de convergência. Né? Então botamos aqui, uma alma, ela vale mais do que o mundo todo. E quando eu falo igreja, queridos, há diferentes tipos de igreja. É igreja com 1 milhão de pessoas, né, como lá no Pyongyangsu, né, mais de 1 milhão de membros, uma só igreja. Tem igrejas na Palafitas, tem igreja em bairros chiques. Por quê? Porque a gente não pode, queridos, monopolizar. A igreja só tem que ser dessa forma. Não. Há diferentes tipos de dons. A igreja tem que ser de acordo com o costume do local, sem perder a essência da palavra. Né? Então, é todos os tipos de crente. A questão em comum é o Espírito Santo. Né? Já falei aqui que Deus, o mesmo Deus que usa um homem refinado, usa um homem simples. O Espírito Santo é o mesmo. Né?
E por isso eu fiquei muito feliz, porque nós colocamos nosso ministério próprio, no tempo que ficou, cerca de 2 a 3 anos. Quantas coisas boas nós podemos fazer, queridos? Nós estamos agregados a outro ministério e estamos como praticamente a serviço do reino, né? Então, mas como é bom você servir a Jesus, ganhar alma. Quando a alma é ganha para Deus, um diamante é colocado na mansão do ganhador de alma lá no céu. Uma alusão, viu, queridos? Só poderá entrar no céu quem tiver o nome escrito no livro da vida. Tudo que fazemos na terra é anotado por um anjo. Há um registro de tudo aqui na terra que é apresentado a Deus. Então tudo que você faz é apresentado a Deus. Tudo que você procede é apresentado a Deus. As suas obras, elas têm uma câmera, né? Tem um Instagram celestial que anota tudo aquilo que você faz e vai ser apresentado a Deus. E apresentado a Deus. Né? Enfim, queridos, nós terminamos mais esse estudo. Né? Amanhã vamos com a segunda parte. E que o Espírito Santo de Deus abençoe você e toda a sua vida.